tá? Há pessoas em todo o mundo sofrendo com grandes doenças. Basta olhar ao redor. Tá? Essas daí são as doenças bacterianas mais importantes que vocês precisam saber. Vamos começar falando delas. Uma das doenças mais antigas do mundo, da era lá de Cristo, hanseníase ou a lepra, tá? A lepra é uma doença da época de Cristo, né, onde as pessoas eram tiradas das cidades. Bom, sem mais delongas, vamos falar então da hanseníase. A hanseníase, ela foi erradicada, voltou, ela dá umas manchas avermelhadas no corpo e causa uma dormência. Ai, Érica, eu estou com uma mancha avermelhada. Calma, calma, tá? Ela é uma mancha avermelhada que quando você coloca em contato com o fogo, você não sente dor, tá? Então ela é totalmente mesmo, você tem uma dormência muito grande. E claro, você tem que ter tido contato com gotículas de saliva ou secreções corpóreas de alguém que esteja com hanseníase, né, pessoal? Então, muita cautela aí. Não vai chegar lá falando, a professora de biologia que eu assisti a aula dela falou que isso daqui é lepra. E nada mais é do que uma dermatite de contato. Então, muito cuidado nessas afirmações. Pneumonia. Pneumonia já é uma doença muito comum, tá? A gente sabe aí, muito comum a pessoa acabar tendo a pneumonia. Muitas vezes ela se desenvolve de uma gripe mal curada, ela é uma inflamação nos pulmões, onde você acaba tendo uma secreção purulenta e acaba tendo a dificuldade em fazer a fixação do oxigênio na respiração. Então, a hora que você respira, essa inflamação que tem nos alvéolos, onde a gente faz a captação de oxigênio, ela tem esse muco e eu não consigo fazer. Então, a pessoa que tem pneumonia, ela fica com aquela respiração mais ofegante, ela fica uma febre, ela dá uma febre bem constante, alta. E aí, o paciente, quando vai para o hospital, tem que fazer um exame de radiografia, né? Tirar um raio-x do pulmão para ver se tem alguma manchinha branca ali para identificar se tem essa alteração. Tuberculose. A tuberculose, ela é uma doença também por contágio de saliva. Ela já causa... Dá uma olhada nessa imagem, pessoal. Olha, esse aqui é uma infecção inicial no pulmão, tá vendo? Uma mancha branca. E aí, ele vai causando essas rupturas, tá vendo? A gente chama de cavitação pulmonar. Então, o tecido do pulmão, ele é uma esponja. E aí, ela vai causando... sabe essas manchas brancas? É que nem bolor de parede. Sabe aquele fungo que dá na parede? Dá no pulmão também. E aí, ele vai causando essas cavitações, vão formando essas múltiplas lesões no pulmão. E aí, lógico, né, pessoal? Se a pneumonia causava uma dificuldade de respiração, você imagina agora onde eu tenho um buraco dentro do pulmão que eu não consigo fazer a fixação mesmo desse oxigênio. Então, a tuberculose é uma doença bem grave, tá? Mas ainda bem, por meio da ciência, e é por isso que eu falo para vocês, a ciência está aí para nos ajudar, pesquisas científicas, nós temos a BCG para evitar esse contágio. Tétano, tá? O tétano também é uma doença bacteriana e ela é transmitida por objetos, quando você se corta por objetos enferrujados, ok? Olha só uma pessoa como tem uma rigidez muscular por causa do tétano, tá? Então, toda a musculatura dela se contrai mesmo, e contraindo assim, o que vai contrair? Pulmão, coração, né, pessoal? Que é músculo também. Então, aí eu tenho um problema com essa parte de musculatura. Meningite. A meningite, pessoal, é uma bactéria que ela vai se alojar nas meninges. As meninges, elas estão entre o encéfalo e a caixa craniana. E elas são, eu vou dar um exemplo só para você
um exemplo figurativo, tá? Só para você formar a imagem na sua cabeça. Ela é como se fosse uma esponjinha, tá? E ali eu tenho muita água. E ela tem uma temperatura mais baixa, por causa do encéfalo. Então ela fica entre a caixa craniana e o encéfalo, e ela faz essa parte de amortecer. A bactéria da meningite adora, tá? Os pneumococos adoram entrar nas meninges e se formar lá dentro e ficar lá dentro, causando dor de cabeça, vômito. E aí, como que eu faço para identificar essa bactéria? Eu tiro o líquor da medula. Então, aqui atrás, né, nós temos que desce do encéfalo, pelo meio da coluna vertebral, nós temos a medula e corre o líquor, tá? Corre um líquido que dá contato com o encéfalo, então, com o contato com as meninges. Então, quando eu tiro, quando eu faço a retirada, né, vou no hospital e eles fazem a retirada do líquor, é para ver se essa pessoa tem meningite, ou seja, se eu encontro bactérias nesse líquor que está junto aí com as meninges. Sífilis. Sífilis é uma DST, tá? Porque eu vou me infectar com contato sexual e ela vai ter aí 3 fases: primária, secundária e terciária. Então, quais são os estágios? Como que eu percebo que a pessoa tem sífilis? Ela vai tendo umas certas erupções, tá? No corpo, principalmente nas mãos. Ela fica como se fossem feridas mesmo, manchas bem eminentes nos membros. E é uma doença que causa deformação ou até infertilidade no bebê, tá? Então, o homem pode ficar infértil e a mãe, quando adquire sífilis, pode causar uma deformidade no bebê, ok? Pessoal, doença bacteriana, cólera, tá? A cólera, então, ela é muito encontrada em locais que não têm infraestrutura sanitária, onde você não encontra ali rede de água e esgoto, que as águas acabam sendo contaminadas por esse vibrião, tá? É um vibrião cholerae, que é a cólera. Causa diarreia, causa dores abdominais, a barriga fica bem grande, não é a barriga d'água, tá bom? Mas ela causa bastante desconforto gastrointestinal e aí o responsável é a cólera. Alimentos contaminados e água. Ah, Érica, mas eu moro num local onde eu tenho toda a educação sanitária, tenho tudo certinho e tive cólera. Então, da onde eu posso ter adquirido isso? Alimentos que não foram bem lavados, né? Então, quando você vai aí comer um alface, uma verdura, um legume cru, a higienização disso é super importante para que você não seja contaminado, tá? Coqueluche. A coqueluche era conhecida como tosse comprida das vias respiratórias superiores. Ela tá uma tosse muito longa. Ela já não é uma doença tão eminente, tão encontrada, mas existe. E é importante você saber como que você vai fazer na hora da prova a diferenciação de uma coqueluche com uma pneumonia, por exemplo. Então, a coqueluche, você sabe que ela traz essa tosse prolongada, coisa que a pneumonia já não traz. Ela traz uma... Difteria. A difteria também é uma inflamação de vias aéreas. Pode perceber que as bactérias, a grande maioria, elas atacam a parte respiratória, né? Tirando o tétano ali e a cólera, até agora a gente falou muito disso, né? De questão de nariz, boca e aí entra pro pulmão. Nariz, boca e aí entra pro pulmão. Por quê? Porque ela acaba sendo mais resistente no meio externo, como ela não precisa de uma célula hospedeira, ela acaba sendo muito resistente no meio externo. Então, isso acaba prolongando a vida da bactéria fora do meu corpo. Beleza? Contágio através da saliva, dor de garganta, a garganta fica todinha inflamada, febre altíssima, mas tem medicamento,
tá? Bom, febre de Malta é uma doença que a gente quase, a brucelose, quase a gente não ouve falar. É a ingestão de animais infectados ou bebidas lácteas, alimentos lácteos, infectado por essa bactéria. Por isso, a importância da pasteurização dos produtos. Você que toma leite em natura, tirado da vaca, é muito perigoso para você não se contaminar com essa bactéria, beleza? O que é a pasteurização, Érica? A pasteurização nada mais é do que pegar o leite, ferver, deixar ele em alta temperatura e drasticamente cair para baixa temperatura. Nesse momento em que eu tenho esse choque térmico, eu acabo matando essa bactéria para que a gente possa tomar sem o risco de contaminação. Claro, né, pessoal, o leite da caixinha tem muito mais coisas que eu acho que o que menos tem lá é leite. Mas se de repente você comprar um leite in natura, sim, você pode fazer a pasteurização em casa. Então, pega o leite, ferve e dá um choque térmico. Não gosto da ideia de colocar diretamente no congelador, mas sim numa placa gelada, aonde você consiga derramar esse leite e ele esparrame e fique gelado automaticamente. Então ele dá esse contraste de temperatura, porque até você colocar no congelador e o leite se transformar em gelado, passa muito tempo. Então, fervi, borbulhou, joga numa placa onde eu tenho pouquinho leite, numa placa bem gelada, e eu dou esse choque e acabo matando a bactéria, tá? Então, a importância da pasteurização para as bebidas lácteas. Beleza, pessoal? Botulismo. E eu adoro falar dessa doença. Ai, Érica, como assim você gosta de falar dessa doença? Porque a ciência é maravilhosa, né, pessoal? Olha só. Quem já ouviu falar em Botox? Botox, pessoal, é aquilo que a gente usa para tirar isso aqui, ó. Essas marcas de expressão. Vocês estão vendo isso aqui? A tia já tem uma certa idade, né? Então, assim, a gente acaba tendo essas linhas de expressão. Normal. A pele vai perdendo muito colágeno e vai acabando tendo essas linhas. Então, as pessoas, mulheres e homens, porque eu acho super importante isso também, fazem uso da aplicação do Botox. O que é Botox, Érica? Nada mais é, nada menos é do que uma bactéria, que é a bactéria do botulismo. Sim, a bactéria do botulismo, ela causa paralisação muscular. Então, o que a indústria farmacêutica e da beleza, né, fez? Despotencializou essa bactéria, deixou ela menos ativa, e o que ela faz? Ela se aplica o botulismo nessas regiões onde se tem ruga. Então, como fica essa região? Fica assim, ó, esticada. Por quê? Porque o músculo paralisa, né? Então, assim, rindo, chorando, triste, alegre, depressivo, tudo do mesmo jeito. Por quê? A musculatura tá toda parada, né, pessoal? Então é lógico que não vai ter ruga. Então não é nada que faz preenchimento? Não! Você só paralisa a musculatura do rosto e você fica bem esticadinha porque não contrai a musculatura. Beleza? Quais os riscos? Uma bactéria pode correr no seu organismo e paralisar num órgão vital, como o coração. E aí você tem uma paralisação do coração. Leptospirose. Leptospirose é a doença do rato, né? Muita gente aí já ouviu falar da urina do rato que causa leptospirose por causa de enchente, ou por infestação, ou por lixo acumulado, enfim. Tem o roedor, pode ter sim a doença febre alta, pode matar, tá? A leptospirose mata. Então, regiões que alagam, que tem enchente, principalmente perto de rio, é muito risco iminente de se ter leptospirose. Beleza, pessoal? Cuidado com as latinhas de refrigerante e cerveja, porque se o rato urinar ali, a hora que você abre ela, aquela pedacinho de alumínio, né, que esbarra no líquido, pode ser perigoso.
Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial. Vamos lá. Então, como que é a regra do cubo? Ó, o primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais o cubo do último, que é o segundo, tá bom? Então, tá escrito aí para vocês a regra e eu tenho exemplos aí. Tudo bem? Eu vou resolver exercício com vocês para vocês entenderem melhor essa questão do cubo, tá? Porque ele é chatinho mesmo. Muito comprido, né? Muita coisa para fazer e muita coisa para lembrar, tá? 3x ao quadrado mais 1 ao cubo. Ó, então como que eu faço a regra? Decorei a regra? Então, vamos lá. Eu faço assim, ó. Eu sempre faço assim primeiro. Eu monto, depois eu vou colocando os expoentes. Eu acho mais fácil assim, tá? O primeiro é 3x ao quadrado. Lembra que eu falei que quando são duas coisas eu coloco um parênteses? Então, por isso que eu vou colocar entre parênteses. O segundo, eu não preciso de parênteses, porque o segundo é 1. O primeiro, 3x ao quadrado, e o segundo é 1. Então, vamos lá. O primeiro mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo de novo mais o segundo. Agora eu coloco os expoentes. Aí eu venho e coloco 3 aqui, 3 aqui, 2 aqui nesse do meio e 2 nesse daqui do canto. Pronto. Agora eu resolvo. Então, o segredo é o quê? O segredo é você montar certo. Montou? Eu venho agora resolvendo. Certo? 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. 27. Aqui a regra do um dentro e um fora. Vezes. Então, ó, é uma regra para o 3 e outra regra para o x ao quadrado. Então, aqui vai ficar x à sexta. Aqui, vou resolver primeiro a potenciação. Então, 3 ao quadrado e x ao quadrado, vou multiplicar também x à quarta. Aqui eu vou resolver a potência primeiro. Então, esse 3 eu copio, esse 3x ao quadrado eu copio e 1 ao quadrado, 1. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 27x à sexta. Aqui eu vou juntar todo mundo agora, ó. Então, 3 vezes 9 é 27. X à quarta. 3 vezes 3, 9 vezes 1. 9x ao quadrado. Mais 1. Não consigo juntar x à sexta com x à quarta. Não consigo juntar x à quarta com x ao quadrado. Não consigo juntar esse número que está com termo independente. Então, acabou aqui. Certo? Esse é o cubo, certo?
E quando for menos aqui? Quando for menos aqui, eu coloco menos aqui e menos aqui. E esse do meio continua positivo. É isso o cubo. Tudo bem? Deixa eu ver que horas são. Nós temos 5 minutinhos. Vamos lá. Vamos continuar. Fatoração de uma expressão algébrica. Então, eu tenho os casos de fatoração. Quais que são os casos de fatoração? Lembra disso daqui? Ó, eu tenho fator comum, eu tenho trinômio quadrado perfeito, diferença entre dois quadrados, nos casos de fatoração, tá bom? Que são os principais casos de fatoração. A gente não vai ver todos agora, a gente vai ver só os principais casos de fatoração, ok? Então, o fator comum. O fator comum, pessoal, é aquele que a gente fala, a gente coloca em evidência. Lembra disso? Quando a gente coloca um termo em evidência, esse é o fator comum, que é o nosso primeiro caso de fatoração. Então, eu coloquei exemplos aí, ó. Exemplo número 1, AB mais AC. Então, o que eu tenho em comum entre o AB e o AC? O A, né? Que é o que repete no primeiro e no segundo termo, o A. Então, eu tenho A, B mais C, que é o que sobrou, certo? No segundo exemplo, o que eu tenho em comum aí? O que vai em evidência? O M. E no terceiro exemplo, o que vai em evidência? O 2. Então, no fator comum, eu posso ter o que repete nos dois termos. Pode ser 3 termos também, tá? 3 termos, 4 termos, não importa. O que eu posso ter em comum? Aquilo que eu vou colocar em evidência. Pode ser só um número, pode ser só uma letra e pode ser um número e uma letra. Depende de cada caso, depende da expressão. Tudo bem? A gente vai fazer exercício, tá? Só para comentar. O trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho o trinômio quadrado perfeito positivo, quando eu tenho positivo ali no primeiro e no segundo. E eu tenho negativo, quando eu tenho negativo no primeiro e positivo no segundo. Esse trinômio quadrado perfeito, pessoal, ele é o inverso do quadrado da soma e do quadrado da diferença. Então, olha só. Vai ter exercícios que vai vir A mais B ao quadrado. E aí você vai colocar a regra do produto notável para desenvolver. E aí, quando você desenvolver, você chega no trinômio. E vai ter exercício que ele vai trazer o trinômio e aí você vai ter que voltar no A mais B ao quadrado ou A menos B ao quadrado, tá? Então, aí vai da necessidade do exercício. Cada exercício é uma coisa, certo? A gente vai fazer, vocês vão entender melhor isso daí. Aí eu coloquei exemplos para vocês, ó. Exemplo número 1, x ao quadrado menos 14x mais 49. Quando que eu reconheço um trinômio quadrado perfeito? Por que ele tem esse nome? Quadrado perfeito. Porque os extremos dele eu consigo tirar a raiz. Olha lá, nesse exemplo. Eu consigo tirar a raiz de x ao quadrado, que é x, porque eu corto o quadrado, o índice da raiz com o expoente do x e sai x de dentro da raiz. E eu consigo tirar a raiz de 49. Mas e o termo do meio? O que eu faço, professora? Por enquanto você não faz nada, tá? Quando você for resolver o trinômio quadrado perfeito, o que importa para você é só o primeiro e o último. Você tem que observar o primeiro termo e o último termo. Consegue tirar a raiz dos dois? Então, é um trinômio quadrado perfeito, ok? Trinômio, como o próprio nome já está dizendo, 3 termos, tá? Então, eu tenho 2 exemplos aí para vocês de como que ficaria o trinômio. Já está dando o nosso horário, estou olhando ali no relógio. Eu tenho aí outro exemplo. E depois a gente vai para a diferença entre 2 quadrados. A gente vai continuar daqui a aula que vem.
conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Como é que vocês estão? E aí, gente? Vamos para mais uma aula de física hoje, né? Hoje a gente vai entrar no movimento uniformemente variado, tá? Aqui quem fala é o Maradona, professor de física de vocês. Então vamos lá. Características do movimento uniformemente variado. É um movimento onde a aceleração existe agora. Ela é diferente de zero, tá? E ela é constante. O que isso quer dizer? Que ela terá sempre o mesmo valor. Tá? Neste movimento, que é considerado um dos movimentos da mecânica, a velocidade ela varia com o tempo. Então nós temos uma velocidade inicial e nós temos uma velocidade final. Diferentemente do movimento uniforme que a gente estava vendo na aula passada, aqui a velocidade varia sim. E aqui o móvel percorre distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a cada 1 segundo, o deslocamento do móvel não será o mesmo, tá? Então ele vai, a cada 1 segundo, deslocar cada vez mais se o movimento for acelerado. O que é um movimento acelerado? É aquele movimento onde a velocidade aumenta com o tempo. Como a velocidade aumenta, o deslocamento do móvel também aumenta. Então, a cada intervalo de tempo, nós temos deslocamentos maiores. Então, há uma diferença gritante entre o movimento uniforme. Lá, o móvel percorria distâncias iguais em tempos iguais. Aqui, o móvel percorre distâncias diferentes em tempos iguais. Tá? Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer antes de começar a falar do movimento uniforme é um olhar especial para a aceleração. Então, nós temos que saber como calcular a aceleração e o que é a aceleração. A aceleração é uma grandeza física que mede o quanto a velocidade varia. A aceleração ela tem um sinal. Esse sinal pode ser positivo ou esse sinal pode ser negativo. O que isso nos mostra? Uma aceleração com sinal positivo significa que a velocidade do nosso móvel aumenta com o passar do tempo. Então, o tempo sempre cresce, né? O tempo nunca decresce. O tempo sempre aumenta. E a cada passagem de tempo, a cada aumento desse tempo, nós temos um valor de velocidade aumentando. Isso quando a aceleração é positiva. Quando a aceleração é negativa, nós temos o inverso. A velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Nós, cotidianamente, chamamos essa aceleração negativa de freio. Né? Pensa no pedal do seu carro. O carro, normalmente, um carro, né, não automático, ele tem 3 pedais. O primeiro pedal, o pedal da direita, é aquele pedal que acelera o carro. Então ele emprega no carro uma aceleração positiva. O pedal do meio, né, é o nosso pedal onde há o freio do carro. Então o pedal do freio também é um pedal que aplica uma aceleração no carro. Então o nosso carro tem 2 aceleradores. Só que o freio aplica uma aceleração negativa. Então faz com que a velocidade diminua com o passar do tempo. Então tem que ficar isso gravado na nossa cabeça. Aceleração positiva, a velocidade aumenta. Aceleração negativa, chamada de freio, né? Nós estamos freando, a velocidade diminui com o passar do tempo. Tá?
Então é uma coisa que tem que ficar básica na cabeça de vocês. Quando a aceleração é positiva, o que significa? Quando a aceleração é negativa, o que significa? Como nós calculamos essa aceleração? A aceleração ela é calculada através dessa fórmula aqui, ó, ΔV sobre ΔT. O que é o ΔV? É a variação da velocidade. Lembra que o delta é um operador matemático que nós sempre fazemos final menos inicial. Então, a hora que aparece ΔV, você tem que olhar ali e pensar, é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, ele expressa a variação da velocidade, tá? O ΔT é o nosso intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo representa o tempo que demora para a velocidade sair do seu valor inicial e chegar no seu valor final. Então, medindo a variação da velocidade no tempo, nós temos a aceleração, tá? Qual a unidade de medida da aceleração? No sistema internacional, a unidade de medida de aceleração é essa aqui, ó, metros por segundo ao quadrado. Ela não será nula. O que é isso? Aceleração igual a zero. Nós não teremos aceleração igual a zero no movimento uniformemente variado, porque é justamente a aceleração que faz esse movimento ser um movimento uniformemente variado, tá? Então, recapitulando rapidamente, aceleração positiva, velocidade aumenta, unidade de medida, metro por segundo ao quadrado. Aceleração negativa, a velocidade diminui, você está freando, tá? Unidade de medida, metro por segundo ao quadrado também. Bom, então nós vamos agora olhar a equação da velocidade. A gente chama de equação horária da velocidade, tá? Ou função horária da velocidade. Toda função horária tem o tempo e ela depende do tempo. Quando nós falamos equação horária da velocidade, significa que para um determinado tempo nós temos uma determinada velocidade. Então, muda-se o tempo, muda-se a velocidade. Só que qual das duas velocidades? A gente sempre vai trabalhar com duas: velocidade inicial e velocidade final. Tá? A velocidade inicial ela nunca será alterada. Começou o problema com uma determinada velocidade inicial, essa velocidade inicial vai se manter durante todo o problema. O que muda é a velocidade final. E como a gente calcula a mudança da velocidade final? Utilizando uma equação horária da velocidade. Colocando determinado valor do tempo, você tem um determinado valor da velocidade final do corpo. Nessa equação também entra o quê? Entra a aceleração e entra a velocidade inicial. A equação da velocidade, ela vem da fórmula da aceleração. Então é uma maneira ali diferente da gente escrever a fórmula da aceleração, tá bom? Aqui eu mostrei para vocês aqui, ó, uma figura que são duas situações. Pensa assim, ó, como se você estivesse tirando fotos, tá, de um mesmo corpo em intervalos de tempos iguais. Então é como se você disparasse várias fotos de uma vez só. E aí a gente conseguisse ver as fotos, né, do momento aí da queda dessa gota, por exemplo. O que a gente consegue saber? O intervalo de tempo entre cada foto é o mesmo. Então vamos pensar assim que é 1 segundo, tá? Então a cada gota aparecendo nós temos 1 segundo de diferença. O que a gente consegue perceber, ó? No primeiro segundo, olha quanto a gota cai, ó. Esse é o deslocamento da gota. No segundo segundo, olha o deslocamento da gota, ó. É maior. Ué, mas passou exatamente o mesmo tempo? Por que ela andou mais aqui do que andou aqui? Porque a velocidade dela vai mudando, tá? O que faz mudar essa velocidade? A força gravitacional. Então a força gravitacional, qualquer corpo em queda sofre a ação da força gravitacional. E a gente consegue perceber, ó, que esse intervalo aqui, ó, tem uma determinada distância. Aqui, ó, nós temos uma distância maior, tá? São múltiplos ímpares assim. Então, a cada 1 segundo você vai andar uma distância d. No segundo segundo, 3d. No terceiro segundo, 5d. No quarto segundo, 7d. Então, são múltiplos da distância. Então, você percorreu 1 metro no primeiro segundo, você vai percorrer 3 metros no segundo segundo. Você vai percorrer 5 metros no terceiro segundo e assim por diante. Aqui também, ó, a gente tem uma bolinha de tênis descendo uma rampa. Você percebe que há
uma diferença da distância percorrida a cada segundo, tá? E a gente consegue fazer essa relação mostrando o quê? Que em tempos iguais ela percorre espaços diferentes, né? Então o deslocamento é diferente no mesmo intervalo de tempo. Por quê? Porque existe a aceleração, tá? Isso que é importante. Voltando aqui na equação, né? Na equação que possa falar sobre a velocidade, deixa eu só passar aqui que eu já falo desse movimento aqui para vocês. Falando da equação da velocidade, o que a gente tem? Ó? Nós temos a aceleração sendo impressa aqui, né? Opa, é do outro lado, aqui. Essa fórmula da equação da aceleração lhe dá a oportunidade da gente chegar nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula é a fórmula da velocidade. Então é isso que a gente vai trabalhar, a equação horária da velocidade. O que a gente consegue olhar nessa equação horária da velocidade? Ó? Nós temos a velocidade inicial, e essa velocidade inicial é constante, tá? E aqui nós temos a aceleração do corpo, que também é constante. Lembra que constante é uma coisa que não muda, tá? Então, na equação horária da velocidade, duas coisas irão mudar. O quê? A velocidade final e o tempo. A velocidade inicial e a aceleração não irão mudar. Para que serve isso daqui? Para você determinar qualquer velocidade em qualquer instante de tempo. Então, se eu disser para vocês, a gente percorreu uma trajetória com uma determinada aceleração, partimos de uma velocidade inicial e depois de 2 segundos, qual é a nossa velocidade? E depois de 5 segundos, qual é a nossa velocidade? E depois de 10 segundos, qual é a nossa velocidade? A gente sempre vai conseguir, olhando para essa equação aqui, ó, a gente vai conseguir achar a velocidade. Sabendo o tempo, nós achamos a velocidade que nós vamos ter naquele tempo. Para isso, a gente precisa ter o valor da velocidade inicial e ter o valor da aceleração, tá? Então, a primeira equação que a gente vê aqui é a equação horária da velocidade. Vem da fórmula da aceleração. Vamos então agora pensar na classificação dos movimentos. Como assim classificação dos movimentos? Os movimentos são classificados na física. Quando nós vamos para frente, a gente classifica o movimento de um jeito. Quando a gente vai para trás, a gente classifica o movimento de outro jeito. Como é que nós determinamos se nós estamos indo para frente ou para trás? Matematicamente, a gente usa um sinal. Então, o sinal de mais representa que o corpo está andando para frente. E o sinal de menos representa que o corpo está andando para trás. Sempre olhando para a velocidade. É a velocidade que vai determinar para onde você vai caminhar. Tá bom? Então vamos voltar aqui na classificação. Além das velocidades, o que é importante aí para que você consiga classificar? A aceleração. A aceleração também é muito importante para você conseguir classificar o movimento. Por quê? Porque se a aceleração tiver o mesmo sinal da velocidade, nós temos um movimento acelerado. Se a aceleração tiver um sinal contrário da velocidade, nós temos um movimento retardado. Um movimento retardado significa que a gente está freando, tá? Toda vez pisou no freio, qual tipo de movimento é? Movimento retardado, tá? Pisou no acelerador, aumentou a velocidade, que tipo de movimento é? Acelerado. Então nós classificaremos o movimento em para frente acelerando, para frente freando, para trás acelerando, para trás freando. Só que nós não utilizaremos esses termos. A gente vai usar progressivo acelerado, retrógrado acelerado, retrógrado retardado, progressivo retardado. Então é assim que a gente vai classificar, tá? Então o movimento acelerado, o que é? É um movimento onde o módulo da velocidade aumenta com o tempo. O que é um módulo da velocidade? É o valor, esquece o sinal. Então se você estiver andando para frente, no movimento acelerado, a sua velocidade vai aumentando, 2, 10, 30, 40 e vai embora. Se você estiver andando para trás com o movimento acelerado, ela também vai aumentando, menos 2, menos 10, menos 20, menos 30, esquece o sinal, olha só para o número, tá? Então o movimento acelerado, o número da velocidade aumenta com o tempo. Quando isso vai acontecer?
quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração forem iguais. Não importa se são os dois positivos ou se são os dois negativos, tá bom? E o movimento retardado? Pô, o movimento retardado, o que acontece? O número da velocidade diminui com o tempo. Quando que isso vai acontecer? Quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração tiverem diferença. Então forem sinais diferentes, sinais opostos. Aceleração positiva, velocidade negativa, ou aceleração negativa e velocidade positiva. Tá vendo que os sinais são diferentes? Se os sinais são diferentes, nós os classificamos de maneira diferente, tá? Então olha um exemplo aqui, ó. O carro inicialmente estava com a velocidade de 20 metros por segundo. Aí ele foi andando, chegou em 21. Ué, se você olhar só para o número da velocidade, ele não aumentou? Aumentou. Se ele aumentou, o que nós podemos dizer? Primeiro, a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo, está indo para frente, beleza? E a aceleração? Nesse caso, a aceleração também é positiva. Por quê? Porque a velocidade está aumentando com o tempo. Então, se a velocidade está aumentando com o tempo, a aceleração e a velocidade precisam ter o mesmo sinal. Qual é o sinal deles? Toda vez que nós escrevemos maior que zero, significa positivo. Então, neste caso, ó, a aceleração tem um sinal positivo e a velocidade também tem um sinal positivo. Como é que nós classificamos esse movimento? Primeiro, olha para a velocidade. Ó. Velocidade positiva está indo para frente. Se está indo para frente, o movimento é chamado de progressivo. Aí você olha para os dois sinais. Pô, os sinais são iguais, não são? Se os sinais são iguais, o movimento é chamado de acelerado. Tá? Então, para classificar, primeiro olha na velocidade, para saber se está indo para frente ou para trás. Depois, olha o sinal da velocidade e da aceleração, para poder classificar se é acelerado ou retardado. Sinais iguais, acelerado. Vamos para um outro exemplo aqui, ó. O carro está indo para trás, tá? Então tem um carrinho aqui, ó, indo para trás, indo no sentido contrário do movimento. Ele podia estar dando ré, mas ele está andando para trás, ó. Olha só para o número e esquece o sinal. Olha o número da velocidade inicial aqui, ó, 20 metros por segundo. E olha o número da velocidade final aqui, ó, uou, 21 metros por segundo. 20, 21. Está aumentando o número. Se está aumentando o número, a aceleração tem exatamente o mesmo sinal da velocidade. Como está indo contra a nossa trajetória, essa velocidade é menor que zero. O que quer dizer? Que ela é negativa. E a outra, a aceleração? Pô, se a velocidade está aumentando, se o número da velocidade está aumentando com o passar do tempo, significa que a aceleração tem que ter o mesmo sinal da velocidade. Aí, como classificamos? Olha para a velocidade. Ela é positiva ou negativa? Putz, é negativa. Negativa está andando para trás. Atrás a gente chama de retrógrado. Aí os sinais. Os sinais são iguais. Toda vez que os sinais são iguais, o movimento é chamado de acelerado. Beleza? Então, dá para entender aí como classifica, né? Olha a velocidade, vê se é para frente ou para trás. Mais ou menos. Olha os dois sinais. São iguais, acelerado. Vamos ver um exemplo agora do retardado. Ó, a velocidade se inicia com 20 metros por segundo e depois a velocidade fica aqui, ó, 19 metros por segundo. Começou com 20 e agora está com 19. Então o número está diminuindo. O que isso significa? Que o carro está freando. Que a aceleração tem um valor, um sinal diferente do sinal da velocidade. Aqui ele está mostrando para a gente que a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva e a aceleração está diminuindo essa velocidade, está retardando o movimento, ela tem que ter o sinal contrário. Então, neste movimento, a aceleração é negativa. E aí, como é que você classifica o movimento? Lembra? Ó, primeiro olha para a velocidade. Velocidade positiva, movimento progressivo. Sinais diferentes, a gente tem um movimento retardado. Então, de novo, ó, olha a velocidade para classificar se está indo para frente ou para trás. Os dois sinais aqui, ó, um sinal é mais, o outro sinal é menos. Eles são
diferentes. Se eles são diferentes, o movimento é chamado de retardado. Então é bem simples, gente. Pegaram aqui o esquema, primeiro velocidade, mais ou menos. Se é mais é de um jeito, se é menos é do outro. Mais para frente, progressivo, menos para trás, retrógrado. Aí os sinais são diferentes, aí o movimento é chamado de retardado. Outro exemplozinho aqui, ó, se a velocidade for negativa, por exemplo, ó, está andando contra a nossa trajetória, ó, começa com uma velocidade de 20 metros por segundo e depois vai para uma velocidade de 19 metros por segundo. O valor da velocidade está diminuindo. Nesse movimento, a velocidade é negativa. Para esse movimento ser retardado, para ter um freio aí, a aceleração tem que ter um sinal diferente da velocidade. Então, a aceleração só pode ser positiva. E aí, para classificar, mesma coisa, ó. V mais, V menos, retrógrado, está andando para trás. Sinais diferentes, o movimento é chamado de retardado. E aí a gente consegue classificar os movimentos, sempre olhando a aceleração e olhando a velocidade.